Queria agradecer a participação de todo mundo. A gente decidiu, acabou, a gente teve um problema técnico, acabou decidindo fazer no Zoom, que eu acho que pode tornar isso aqui muito mais interessante, que a gente tem uma oportunidade de interagir com todos vocês. Então, vocês fiquem à vontade para abrir ou não as câmeras de vocês, fiquem à vontade para fazer perguntas ou interagir no momento que vocês acharem interessante. Eu estou super acostumado com esse formato, porque a gente dá aula nesse formato todos os dias. Então, aqui eu estou me sentindo em casa. Falei, tem alguns ex-alunos aqui. E eu acho que vai ser interessante. Eu acho que é uma experiência bacana. Se funcionar, a gente faz a semana inteira nesse formato. Carlos, queria começar aí te agradecendo a você tirar um tempinho aí para a gente bater esse papo. Hoje é o início aí de uma semana de bate-papos que a gente vai ter num aquecimento para o Vendas B2B Experience. Estamos aí há 10 dias do evento, dia 17 e dia 18 de outubro, em São Paulo, no WTC. Já estamos aí com mais de 1.000 pessoas confirmadas, gente muito boa vindo de todos os lugares do Brasil, gente boa vindo de fora. Acho que vai ser um evento incrível. E como 2 dias é muito pouco para a gente falar de tudo, a ideia é a gente já começar aquecendo os motores aqui previamente. Então vamos lá, Carlos. Hoje a gente vai conversar aqui com o Carlos um pouquinho sobre transformação comercial, sobre essa revolução que a gente está vivendo. Mas antes de a gente entrar no tema, se apresenta para o pessoal aí, Carlos, para o pessoal que ainda não te conhece. Certo, obrigado, Daniel. Bom, primeiro, boa tarde a todo mundo que está aqui e aqueles que vão entrar depois também já deixam um boa tarde, ou aqueles que vão assistir gravado. É sempre muito bom poder conversar, né, daquilo que a gente gosta, né, daquilo que a gente faz no dia a dia com paixão. E também acho bastante interessante esse formato para interação, onde a gente vai poder aí tirar algumas dúvidas e poder entender e saber o que as pessoas estão praticando para a gente poder construir. Sempre é assim que a gente cria nossas experiências e enriquece. Me apresentando um pouco, né, falo que eu tenho mais de 20 anos, quase 25 anos aí de marketing e vendas, então passei bastante aí pelo processo de transformação, implementando sempre o conceito, né, que a gente coloca da máquina de vendas, mas isso já vem sendo trabalhado há bastante tempo, sempre montando equipes, montando processos, mas o que a gente tem visto é que a tecnologia realmente aí facilita depois a gente poder colocar aí aqueles conceitos que a gente tinha de antigamente em prática, né? Então, passei por empresas de consultoria, de educação, de tecnologia, e há 2 anos e meio sou um sócio fundador da Market for Sales, que é uma consultoria especializada em criação de máquina de vendas para o mercado B2B de vendas complexas, né? Então, a gente sempre busca aí o mercado enterprise, que é onde a gente gosta bastante de atuar. Legal, Carlos. Eu acho que esse tema tem absolutamente tudo a ver com o evento, com o Vendas B2B como um todo, um projeto que a gente está completando aí 3 anos, e a gente tem esse objetivo, que é levar essas melhores práticas, né, de vendas de uma forma mais processualizada, mais estruturada, mais suportada por tecnologia, mais orientada a dados. Não só para a nossa bolha que a gente vive, né? Eu sempre comento que a gente convive numa bolha de pessoas que pensam igual, mas a gente tem um Brasil aí enorme, com muitas empresas que poderiam estar usufruindo desse mindset, dessas estratégias, desses métodos, dessas tecnologias. E é engraçado, né? Que às vezes eu estava mostrando um vídeo de umas palestras do Vendas B2B Experience do ano passado para empresários, e eles falaram assim: gente, eu não estou entendendo o que essas pessoas estão falando. Porque a gente acaba usando uma linguagem muito nova, muita sigla, né? Muito termo em inglês. Então, um desafio, Carlos, até que eu acho que está muito alinhado com a tua missão, que a gente quer muito no próximo ano trabalhar, é tentar levar isso para empresas mais tradicionais. Perfeito. Que acho que é muito o que vocês fazem atualmente, né? Vocês trabalham mais com empresas tradicionais tentando se modernizar do que com startups ou com empresas de tecnologia, né? Eu brinco que a gente tem que usar o tênis e vestir o paletó, né? Então, a gente precisa estar com a inovação, com a modernidade, entendendo o que está se fazendo, né, no mercado da bolha, né, vamos chamar assim, das startups, das empresas de tecnologia,
mas a gente precisa trazer isso para o mercado tradicional, que é o mercado onde é a grande maioria das empresas. E muitas vezes aquilo que você falou, nem adianta a gente usar algum termo, porque eles nunca ouviram falar e nem sabem do que se trata. A gente respira o LinkedIn, respira essas coisas, e eles acessam muitas vezes uma vez por mês um perfil desatualizado. Então, a gente acha que todo mundo já conhece o nosso mercado, que esse mercado já está saturado, mas ele ainda é um oceano azul, ou seja, tem muita empresa para se aculturar, para entender aquilo que a gente está fazendo, e principalmente para usufruir desses processos e colocar na operação já tradicional, porque a grande vantagem é que as empresas tradicionais já passaram do Product Market Fit. Então, eles não estão mais validando o mercado. Então, se você consegue ajustar o processo comercial, sem dúvida nenhuma, o ganho ele é exponencial, ele é muito grande. Diferente de uma empresa que está começando, uma startup, que além da operação comercial que você está testando, você ainda está testando também, né, o produto, precificação, mercado, aceitação. Então, são ambientes diferentes. A gente tem projetos também para as startups, para empresas de tecnologia, para empresas mais jovens, mas a gente vê exatamente esse cenário. As empresas que têm mais de 50 anos, às vezes empresas centenárias que a gente está fazendo projeto, claro que tem um change management, né, uma mudança cultural grande, mas a gente vê que quando a gente acerta esse processo, o ganho vem muito rápido. Não, maravilha. Desde o começo do ano, que eu estou atualmente morando aqui em Florianópolis, né, a gente acabou fazendo uma parceria com Transformação Digital, eu estou imerso nessa história de transformação digital. A gente tem participado de todos os eventos de transformação digital no mundo, produzido muito conteúdo sobre isso. E eu acho que, assim, todo mundo já está cansado de falar sobre que o mundo está mudando, que a tecnologia está mudando tudo. A gente fala de Uber, de Netflix, de Spotify. No universo B2C, essa transformação é muito presente na vida de todo mundo, né? Acho que não adianta, acho que nem precisa a gente ficar chovendo no molhado. Mas no B2B, essa história ainda não é bem assim, né? A gente ainda... eu acho que o nosso grande desafio é que os consumidores estão hiper acostumados de se relacionar com empresas no B2C de uma forma, e no B2B a gente ainda tem um gap grande. Na tua experiência, Carlos, assim, como é que você tem sentido com seus clientes, com o mercado? Quais são as grandes dificuldades que essas empresas têm de se modernizar? É claro que essa gestão da mudança é muito complicada. Muitas vezes a gente trabalha com muitas empresas que estão fazendo a mesma coisa há décadas e funcionando, né? Perfeito. Qual que você entende hoje que são os principais desafios de uma empresa tradicional para se modernizar no B2B? É claro que vai depender muito do interlocutor que a gente está colocando, né? Então, acho que o principal receio de qualquer empresa maior, de qualquer empresa mais estruturada, com processos mais tradicionais, passa a ser o risco à mudança. Porque, vou dar um exemplo, quando alguém vai contratar um ERP, né? Se ele contratar aquele tradicional de mercado, né, seja o azul ou o vermelho ou outros aí, né, na verdade, se não der certo, ele fez o que o mercado faz, o que as boas práticas recomendam fazer. Quando você vai para uma inovação, seja de processo ou seja de decisão, você obviamente vai acabar assumindo o risco. Então, essa postura de assumir o risco depende muito do perfil do interlocutor, seja ele o CEO, seja ele o diretor comercial ou até um VP comercial. Então, o primeiro momento que a gente percebe que a empresa vai mudar é quando esse responsável, ele fala, preciso mudar, não adianta mais eu fazer aquilo que eu fazia há 10, a 20, 30 anos, porque eu preciso trazer resultados diferentes. Quando ele passa, né, quando a gente consegue fazer essa virada de chave, é onde a gente começa a entender que abre a porta para começar a levar a inovação. E aí a gente começa a mostrar os processos, começa a trazer cases, mostrar o que vem dando certo, e muitas vezes que são conceitos que, por exemplo, o spin selling, que agora está na moda de novo, mas ele foi pesquisado na década de 70 e o livro saiu na década de 80, então a gente não está falando nada novo. Né? O que a gente está conseguindo hoje em dia ele aí, né? Tem que ser o livro de cabeceira. Sem dúvida. Tem alguns e de porta-luva também, no trânsito, se puder dar uma olhada. Então, esses conceitos, quando a gente consegue combinar
né, com outras metodologias, com o que as empresas estão fazendo, a gente leva a inovação para dentro dessas empresas tradicionais. Então, eu acho que o ponto principal é essa disposição da mudança, essa que é a cultura, né? Então, volto a falar, são pessoas. Porque quando a gente fala processo comercial, seja ele B2B, claro, a gente já teve projetos em indústrias de café, em operadores logísticos, em consultorias, empresas de softwares, ou seja, são bem diferentes, mas a estrutura do processo B2B, ela é a mesma. Ou seja, são pessoas que têm dores, que a gente tem que entender, fazer investigação, perceber valor, criar um processo de prospecção, é aquele conceito que a gente sabe como funciona. Então, é lapidar isso para poder colocar com discurso, mas o principal é tomar a decisão da mudança. Legal. Mas vamos lá. Eu queria, viu, gente, de novo aqui abrir para vocês. Quem quiser falar, só abre o microfone. Só quando eu parar de falar, desliga o microfone. Mas fiquem à vontade para entrar, fazer perguntas, fazer comentários. Estamos num bate-papo aqui. Mas vamos lá. Vamos para o que interessa, Carlos. Muita gente querendo se modernizar. A gente tem empresas novas querendo acelerar o crescimento, tentando encontrar o melhor modelo de crescimento, empresas tradicionais tentando se transformar. E assim, eu acompanhei bem de perto esses últimos 3 anos o mercado, e o que surgiram de novas tecnologias, novas ferramentas, novos conceitos, coisas que se tornaram muito rápido assim no nosso dia a dia, né? Mas o conceito de cadência é muito recente. Uhum. Lead qualificado é uma história também relativamente recente. A gente tem métodos, tecnologias pipocando aí. Na parte de inteligência comercial, surgiram diversas ferramentas para ajudar a gente a entender melhor. Eu queria entrar aqui em quais são realmente o que mudou nas operações comerciais, né? Eu queria saber primeiro aí de você o que você tem sentido que são efetivamente as principais mudanças numa operação comercial. E eu tenho aqui também para compartilhar algumas coisas que a gente tem percebendo, que a gente vem percebendo que tem realmente mudado o jogo para várias empresas. Perfeito. Bom, até complementando, você falou que tem pesquisado esses últimos 2, 3 anos, não foi por falta de bate-papo com especialista, né, Daniel? Não foi. Falei com todo mundo. Então, o que eu vejo aí, a principal mudança, o ponto que tem que mudar, eu acho que a tecnologia ela passa a ser, né, o gatilho, né, aquilo que desperta o desejo, desperta o interesse. Mas tem muitas empresas que estão contratando a tecnologia e não estão conseguindo nada, e depois vão culpar a tecnologia, e a tecnologia não tem culpa de nada. Então, na verdade, o que as pessoas estão esquecendo de fazer é conseguir criar o processo, conseguir entender o que elas precisam fazer para que aí sim a tecnologia possa suportar essa operação. O que a gente tem visto, as empresas, principalmente as mais tradicionais, até as que têm equipes grandes, trabalham muito de forma empírica, muito na intuição. Então, equipes com 40, 50, 60 vendedores, cada um fazendo da sua forma, e isso vem dando certo ao longo do tempo, né? Você traça a curva de Gauss para pegar a estatística, né? Quem são os top performers, quem são os medianos, os que não estão performando vão sendo reciclados ao longo dos anos, mas de uma forma que eles não conseguem replicar o modelo e precisa bater meta, precisa dobrar a meta, contrata mais gente. Quando você começa a mostrar que o processo é só você conseguir definir aquilo que já vinha sendo feito de uma forma consistente, eles só não sabiam que tinham esses nomes, né? E aí sim, as melhores práticas, né? Exatamente. Legal que os vendedores top performance estão fazendo e tentar distribuir, unificar. Exato. Então, o que eu falo é que quando a gente começa a levar o conceito da Market for Sales é que a gente não vai trazer nada de novidade, a gente só vai ligar os pontos, né? Conseguir fazer essas conexões daquilo que os vendedores estavam fazendo dentro de casa com o que a gente tem visto de melhores práticas de mercado com a nossa experiência também. Então, quando você combina isso, transforma num processo, aí sim a tecnologia vai conseguir fazer você controlar, né, ter essas métricas, ter as medições, ter visibilidade e principalmente ganhar produtividade. E aí sim, essas ferramentas de fluxo de cadência, as ferramentas de inteligência comercial que vão ajudar a montar as listas, a sanear muita base de dados, conseguir enriquecer informações, começa a poupar tempo, cada um dentro do seu processo, fazendo a sua especialização, começa a ganhar
produtividade e, claro, obviamente, aí o resultado começa a acontecer. Então, e o principal é manter uma cadência, né? Não parar de gerar esses objetivos, porque senão o que vai acontecer? Você começa, impulsiona 2, 3 meses de resultado e depois cai no vale de novo. E aí não vai traçar o modelo que a gente chama de receita previsível. Para ter receita previsível, a previsibilidade ela inicia com a geração de demanda. Eu preciso gerar sempre a mesma... Geralmente é o gargalo de todo mundo. Exatamente, né? Não, mas a gente, quando a gente fala de modernização, né, eu acho que o conceito de especialização foi um dos grandes saltos, né, que você mencionou aí. A gente vai receber agora, pela primeira vez no Brasil, a Mary Lou Tyler no evento, que escreveu junto com a Ross o Receita Previsível, e eu acho que avançou muito mais no estudo de construção de processos previsíveis de prospecção outbound que o Aaron, né, o Aaron hoje tem outras preocupações. A gente vai falar bastante sobre isso no evento, né, sobre especialização de times, como adequar isso para a realidade brasileira, né, porque foi um fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos e a gente fica tentando copiar, mas a gente tem sempre que ter esse cuidado grande na hora de trazer para a nossa realidade. Método não tem jeito, né, e geração de demanda previsível são alguns dos ingredientes aí para a gente ter essa máquina. O Gabriel né? A Gabriele fez uma pergunta aqui sobre LGPD. A gente vai falar bastante sobre isso na sexta-feira, no bate-papo que a gente vai ter com o Vinícius Marink, da Rive. A gente fez um evento em Belo Horizonte há 2 semanas, uma semana e pouquinho, o Hustlers X, a gente falou muito sobre isso, né? E eu te convido para voltar na sexta-feira para a gente aprofundar sobre isso, mas realmente, eu confesso que nem eu estava muito por dentro de todos os impactos que vão ter nas operações de Ainda é muita novidade, né, Daniel? Muita novidade. E eu também sexta-feira já estou cadeira cativa aqui para entender tudo que está se transformando, porque cada dia que a gente conversa com um advogado, a gente tem uma surpresa nova, né? Mas a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado, né, de entrar em contato com pessoas que não solicitaram, botão de descadastro. A gente não pode fazer isso com pessoas físicas, acho que só com pessoas jurídicas, com e-mails corporativos. Então, tem alguns detalhes aí, não tô longe de ser a pessoa mais informada, mas o Vinícius, como ele tem uma ferramenta de prospecção, ele deu uma palestra sobre isso lá em Belo Horizonte, e na sexta-feira a gente vai falar um pouquinho para isso, então vou te convidar para voltar na sexta. Eu queria explorar um pouquinho contigo também, Carlos, a questão eu acho que uma mudança que a gente está sentindo também no papel do vendedor. Eu acho que a gente está vivendo uma transformação interessante, muito puxado pelo o que eu gosto de chamar de revolução do SaaS. A gente falou aqui várias vezes já que tudo que a gente prega é aplicável para todo tipo de empresa, né? Empresas tradicionais, não precisam ser empresas de tecnologia. Mas é claro que existe hoje um movimento de empresas de tecnologia puxando essa revolução que a gente está vivendo, né? Eu entrevistei o Jaco Van der Kooi da Mini by Design e ele falou, o futuro de vendas B2B é SaaS. Ou seja, se você está no mercado tradicional, olha para SaaS com carinho, porque é ali que está acontecendo o que vai acontecer no seu mercado daqui a 10 anos. Então, quanto mais rápido a gente se aproximar e entender o que está acontecendo no mundo de venda de software como serviço, eu acho que é uma oportunidade grande para quem está em outros mercados, né? E qual que é a principal mudança que eu tô sentindo, assim? Devido à modelagem de negócio do SaaS, ou seja, eu compro um serviço que eu vou pagar ali uma mensalidade de R$100 por mês. O cara gastou R$1.000 para me adquirir como cliente. Então, a empresa paga R$1.000, um exemplo, né, para adquirir um cliente, e esse cliente vai pagar parcelas mensais de R$100. Ou seja, ele só vai se pagar se ele ficar contigo durante um ano. Tá? O que significa? Se eu vender para um cliente errado, eu tomo prejuízo. Tá? Isso muda completamente o jogo. A partir de agora, a gente que viveu um histórico a gente até tinha uma má fama de vender empurrado, de vender para quem não precisa, de um vendedor que tentava enganar. O vendedor bom de lábia, né? Bom de lábia, o cara que te enrolava, te empurrava. Isso, no SaaS, dentro de um modelo de recorrência, isso já não faz mais sentido econômico. Não é uma questão de moral, de ética, de visão, de futuro, é uma questão econômica de curto prazo.
Você toma prejuízo quando você vende para um cliente errado. Isso fez com que as operações de vendas criassem uma série de métodos para, primeiro, identificar qual é o perfil de cliente ideal. Toda vez que a gente vai falar de outbound, a gente está falando, define um ICP, parece às vezes parece É um mantra, né? Mas que a gente precisa ficar nele o tempo inteiro. É muito verdade, a gente precisa vender para o cliente certo, então a gente toma prejuízo. E isso muda drasticamente o que acontece de uma operação de vendas para dentro, né? E eu estou sentindo que isso está transbordando para outros mercados, porque além de fazer sentido econômico no curto prazo, quando você só vende para cliente que vai ter, ou seja, que tem um potencial grande de ter sucesso com o que você está vendendo, o cara fica mais satisfeito, ele te indica, ele compra mais, e a gente percebe que as principais operações que a gente tem hoje, as referências, estão fazendo isso crescendo muito rápido. Como é que você tem sentido isso no mercado? Você acha que a gente está... esse fenômeno está transbordando para outros setores? Eu acho que no conceito que você falou, sim. Claro que a velocidade para a gente ver essa transformação do mercado é mais difícil, mas a transformação cultural ela já começa a acontecer. Então, o que a gente tem visto muito é que esse novo vendedor, ele é o cara que se especializa. E quando eu estou falando de especialização, não só na especialização que a gente vai ter lá do Receita Previsível das áreas, mas é especialização em estudar, em capacitação. Então, essas ações que você mesmo faz, né, com os cursos da B2B Academy, ou até as outras ferramentas, né, praticamente todo mundo criou uma academia para poder capacitar o mercado, isso é fundamental. Porque a gente começa a ver, acabamos de falar que o spin selling é da década de 80, e nada mais verdadeiro... super atual, né? Nada mais verdadeiro para isso que você acabou de dar o exemplo do que entender o problema do cliente, conseguir implicar, conseguir, né, ver, né, ver toda a necessidade dele para conseguir saber se aquilo que você vai ofertar faz sentido, vai resolver essa dor. Então, o que eu vejo é que realmente o vendedor bom de lábia só para empurrar, só para bater a cota, ele até pode continuar fazendo isso, mas esse aí está fadado a desaparecer do mercado. Independente até se o modelo for um modelo de recorrência, porque o mercado começa a perceber que o valor do vendedor é conseguir identificar o cliente satisfeito, feliz, e depois virar, né, ter um NPS positivo e até poder fazer uma recomendação. Quando a gente traduz isso para um modelo de recorrência, para um modelo SaaS, aí não tem jeito, né? Aí é ou caso de vida ou morte. Aí precisa, assim, não ter churn, precisa fazer a venda certa para que a empresa possa sobreviver. Não, mas volta, então, se eu tivesse que resumir, o novo vendedor, ele estuda. Ele precisa se estudar e ele precisa se atualizar, seja com processos, seja com conceitos e também tecnologia. Já não dá mais para falar, eu sei vender e vou vender do meu jeito. Venda consultiva tem que ser feita genuinamente de forma consultiva, né? Não é um termo bonito que a gente usa, né? Precisa de contexto, você precisa agregar valor. Realmente, eu estou muito feliz em ver esse movimento acontecendo, porque eu acho que em alguns anos, talvez algumas décadas, a gente tenha crianças aí um dia querendo ser vendedoras, que eu acho que realmente está mudando um pouco a cara da profissão. Assim, eu sei que a gente vive numa bolha ainda, mas eu acho que essa bolha está crescendo aos poucos, de pessoas que enxergam a área de vendas com outros olhos. Eu acho que tem muito a ver com essa venda mais íntegra que a gente está aprendendo a fazer, e às vezes até sendo empurrado a fazer. Porque muda também até quem está estruturando as áreas. O que a gente tem visto? A primeira dor que todo mundo fala que tem, que quer estruturar uma área comercial, né, ou trabalhar com essas novas ferramentas, eu preciso de demanda. Né? Então, todo mundo acha que precisa de lead. Eu quero muito lead. Você quer vender mais? Quero vender mais. O que você quer, então? Eu quero muito lead. Só que aí o que a gente fala é o seguinte, não adianta nada pegar um mailing, né, colocar na mão dele, ou da equipe, colocar 1.000 nomes, 2.000 nomes, 100 nomes que seja, dependendo aí do ICP, e simplesmente ele distribuir internamente. Né? Ele não vai conseguir gerar mais resultado. Pode gerar uma ou outra venda. Então, o que a gente mostra é que o maior problema dele não está na geração da demanda,
Porque gerar demanda a gente cria processo, a gente tem ferramentas que isso vai arrumar. Então a gente não consegue ver um caso de insucesso em geração de demanda. É só montar um fluxo de prospecção que vai gerar demanda. O problema maior depois está em como transformar essa demanda em contrato, em como transformar essa demanda em dinheiro. E é aí que precisa ter todo esse processo, usar as ferramentas adequadas e também usar as metodologias, treinar as pessoas para que isso possa acontecer de uma forma. Porque eu acho que são dois desafios. Gerar demanda também tem os seus... Sem dúvida nenhuma, mas o que eu quero dizer é que gerar demanda, ela é mais processual e talvez um pouco mais operacional, né? Ela é mais transpiração, vamos colocar assim. Agora, converter isso e desenhar o processo até o final, ela vai ser mais inspiração, né? Então, aí você precisa trabalhar muito todos os conceitos atrelados a processo, metodologias e as ferramentas para que você possa levar isso até lá na frente. Mas o que eu quis dizer, independente de ser mais fácil ou mais difícil, é que existe uma miopia nesse segundo estágio. Entendi. Porque como a maioria das pessoas fazem as vendas ou por networking ou por indicação, os leads chegam mais quentes. Isso que eu estou falando até no B2B, mais enterprise, onde você tem um volume maior, menor. Então, quando você senta na frente do cliente, naquele prospect mais quente, mais preparado para fazer a compra. Quando a gente cria o processo de estruturar a demanda começa a aumentar, é aí que esse problema começa a ficar mais aparente, porque aí vem um volume maior e aquela taxa de conversão que era 2 para 1 passa a ser 3, 4, 5 para 1, 10 para 1, e aí é onde a gente precisa atuar, né? Sim, eu acho que uma maior área de oportunidade, assim, pelo menos, acho que a gente falou muito de geração de demanda, tem falado muito de geração de demanda, a gente teve um ciclo de inbound muito forte, outbound voltou com muita força, mas realmente do processo de vendas ainda é uma caixinha preta mais complicada de decifrar, pelo menos eu vejo que as empresas têm mais dificuldade de como qualificar, como implicar, como construir uma narrativa, usar... A gente tem falado bastante de storytelling dentro do processo de vendas, superação de objeções, a gente vai falar sobre isso amanhã. Então, realmente é uma caixa, acho que o pessoal tem tido mais dificuldade aí, eu acho que existe uma grande área de oportunidade. Mas já que a gente está falando de transformação, eu acho que não dá para a gente fugir muito de tecnologia, de ferramenta. Queria ouvir aí sua percepção de que tipo de ferramenta que você tem visto aí funcionar bem. Fica à vontade para falar nome. Perfeito. Indicar aí o que você usa. O pessoal gosta bastante aí das sugestões de ferramenta. Certo. Bom, primeiro também eu sou um apaixonado por ferramentas, tá? Meu passatempo depois, no final do dia para relaxar, é sentar no sofá e começar a buscar novas tecnologias, porque toda semana tem coisa nova. E aí, para deixar o pessoal triste, vou dar a triste notícia que não existe uma ferramenta que vai resolver a vida, né? O conceito lá que, né, o nome do stack, né, de Sales Stack, justamente você precisa empilhar algumas delas para conseguir ter o resultado. E também não tem a melhor ferramenta, porque ela está muito condicionada à volumetria que você vai usar, ao nicho que você vai atuar. Então, vamos dar alguns nomes, alguns exemplos. Eu gosto de separar em 5 categorias ferramentas. A primeira categoria que eu chamo de ferramentas para ajudar a encontrar empresas, são as ferramentas de inteligência comercial. Então, algumas delas, a gente tem a Nelway, tem a Conodata, Results, tem a Upmap, enfim, tem algumas aí que ajudam a encontrar as empresas, seja por KNAI, por região, por faturamento, por número de funcionários. Qual vai ser a melhor? Você vai ter que testar para o seu nicho. A gente já, em projetos, a gente já testou várias delas. Para o seu bolso, né? Tem algumas. E para o bolso também. Então, exatamente. Mas o que a gente vê, às vezes, são muitas ferramentas, até independente do valor, muito subutilizadas. Por exemplo, a gente chegou num projeto que usava uma delas, essa agora eu não vou citar o nome, tá? Mas usava uma delas, uma área simplesmente gerava uma lista de empresas e passava para a equipe comercial. Então, chegava aquela lista quadrada. E, claro, que aí não trazia retorno. Então, eu primeiro chamo aí do primeiro nicho, que são ferramentas para encontrar a empresa. O segundo nicho são ferramentas para ajudar a encontrar os contatos.
né? E aí a gente está falando tanto os validadores de e-mail, encontrar, né, por algoritmos, ou até as empresas as ferramentas que ajudam a encontrar telefone, fazer um enriquecimento. Tem as nacionais e tem as gringas, né? Então, desde Hunter, Snow, Scrap, enfim, tem o Lucha também, que é uma ferramenta que ajuda a encontrar alguns contatos. Cada uma delas você tem que combinar com a volumetria que você vai usar e entender se para o seu ICP, né, para o seu ICP, você parte da empresa e busca o contato, ou se você parte do contato e depois vai para a empresa. Mas, em qualquer situação, uma condição unânime é o LinkedIn. Então, ter LinkedIn, pelo menos o Premium e recomendado o Sales Navigator é fundamental para ajudar nesse processo. Depois, a gente está falando de ferramentas de fluxo de cadência, né? Então, aí a gente tem as nacionais, como MeTime, Reeve, tem a Hamper, cada uma delas também, uma mais focada em e-mails, outras em cadência mista, com ligação para poder fazer gravação, enfim, aí tem várias ferramentas nacionais e tem as gringas também, né, as duas principais, Salesloft e Outreach, mas também tem Reply e de diversas de outras ferramentas, e alguns CRM estão entrando também, o próprio HubSpot, né, hoje também a gente é parceiro oficial do HubSpot, tem o que eles chamam de sequences dentro do HubSpot, então já tem uma ferramenta de fluxo de cadência lá dentro. Que também ajuda não só na prospecção, como todas as outras, fazer o conceito aí do Sales Engagement, né, fazer cadências ao longo do funil. Legal. Depois a gente tem o próprio CRM, né, e aí a gente está falando dos principais, né, o Pipedrive, que também a gente é parceiro, Pipedrive, HubSpot, Salesforce, o Dynamics também, que a Microsoft está fazendo uma nova onda, a gente tem visto muitas empresas tradicionais, por causa da Microsoft, migrando para o Dynamics também. Você já teve boa experiência com o Dynamics? Eu tive uma experiência ruim, ainda me parece um negócio meio... A Microsoft não acertou a mão nisso aí ainda. O que eu acho que o Dynamics ainda, eu vou ser bastante politicamente correto, tá? A Microsoft ainda está criando um mundo à parte, né? Trabalham com outros conceitos. Então, mas se o pré-requisito do nosso projeto tem que usar o Dynamics, a gente adapta os processos, adapta o que a gente tem que fazer para poder funcionar dentro do Dynamics. Mas é o que tem menos APIs, menos integrações com as outras ferramentas complementares. Então, esses robôs, essas ferramentas, acabei não citando uma que chama Apollo, também muito bacana, tal. Você consegue... Apollo é uma ferramenta também que ela também de Big Data que te ajuda a encontrar os contatos, mas ela já integra diretamente no seu RP, desculpa, no seu CRM. Então, vou dar o exemplo. Se você integrar com o HubSpot, ele consegue ler sua base de dados e vai no Big Data dele para poder fazer essas atualizações. Então, você faz os filtros também por segmentos, por porte, etc. Ele já traz os nomes, procura os contatos, telefone, e-mail, mas já consegue atualizar a sua base do CRM. Também, aí depende muito como você está trabalhando a volumetria para a gente ver se essa faz sentido. E essa ferramenta Apollo também faz fluxo de cadência com ligação e tem um analytics muito bacana. É nacional ou não? Não, se não me engano, era de um pessoal que... Não, eles estão no Vale do Silício. No Vale do Silício. O que eu estou falando aí depois dos CRMs que acabaram evoluindo, né? Então, tem os próprios nacionais também, e aí a gente tem vários aí, Nectar, Agendor, entre outros, o funil de vendas também, e a gente gosta de trabalhar também com ferramentas de dashboard, porque por mais que os CRMs tenham esses módulos dentro deles, né, muitas vezes não é tão fácil você ver a informação. E nada melhor para você colocar, né, um dashboard, uma gestão à vista, para você saber como está os principais indicadores que a gente cria do projeto. E aí, a gente, citando alguns nomes, a gente tem o Plecto, que integra muito bem com Pipedrive ou com esses outros tradicionais, integração nativa, só você habilitar a API, e aí você consegue configurar, se não me engano, o Plecto é da Dinamarca. A gente tem o Databox também, eles ficam em Boston, né? Se não me falaram que é no mesmo prédio lá da HubSpot, também é muito bacana. E aí as tradicionais, como o Power BI e as outras mais conhecidas aí, Click, Tableau e etc. Fundamental, né? Os CRMs ainda tem uma dificuldade grande na parte analítica, né? Sim. Principalmente os mais simples, né? A gente acaba
às vezes usa porque tem uma usabilidade muito boa, mas são muito carentes na parte de dashboard, né? O que a gente acha, o principal ponto do dashboard é você conseguir deixar uma configuração estática, para sempre você bater o olho e saber como está aquele resultado. Quando você mexe dentro do CRM, cada hora que você entra lá, está numa configuração. Você estava vendo por semana, agora está por mês, aí você estava vendo só filtrado um vendedor, aí depois você quer ver a equipe inteira, você estava vendo um tipo de pipeline, depois você quer ver outro. O dashboard, o ideal é você deixar algumas telas estáticas, né, fazendo um loop entre elas, e você sempre tem aqueles indicadores. Então fica fácil você bater o olho e saber se a operação está saudável ou não. Marcelo está falando sobre o Dynamics, além de integração, tem algum outro problema negativo. Ele está pensando em migrar para o Dynamics. Ele está dizendo que o Analytics é feito diretamente do Power BI. Eu tive uma experiência com o Dynamics há muitos anos atrás. Não tenho o melhor das memórias, mas acho que o Carlos tem trabalhado mais com eles aí. Então, você gosta? Você acha que, apesar dos problemas de integração, ainda é um bom CRM? Ou você acha que é só para quem já tem o stack todo Microsoft? Eu vou colocar uma pimentinha. Eu vou falar que, para quem é apaixonado por Microsoft, pode seguir, que não vai ter problema. Porém, se conseguir ter uma visão de todas as ferramentas, talvez tenha algumas que tenham um custo-benefício melhor. Legal, legal. Tá? Espero que não receba nenhum e-mail de alguém da Microsoft nesse Não sentido. tem ninguém da Microsoft aqui, tomara. Não, bacana. Gente, a gente queria hoje abrir essa discussão falando um pouquinho sobre essas mudanças, abrindo espaço aí para as discussões que a gente vai ter durante a semana e também que a gente vai ter semana que vem lá no Vendas Experience. A gente está vivendo uma revolução, está acontecendo muita coisa. A gente tem o mercado dos Estados Unidos, que é uma bolinha de cristal para a gente, né? Eles em quase tudo estão alguns anos na nossa frente, o que permite a gente estar visualizando aí alguns anos na frente, vendo o que está acontecendo. Acho que é oportunidade gigante. A gente tem ajudado, o Carlos também tem ajudado empresas de todos os tipos, portes. A gente ajuda empresas que têm uma única pessoa vendendo, times que têm... Agora a gente vai treinar todos os times da SAP na América Latina. Então a gente convive com todo tipo de porte, de indústria, e que a gente vê assim, os fundamentos são aplicados em qualquer contexto. Oportunidade muito grande de ganhar produtividade e eficiência com essas novas metodologias, técnicas e tecnologias que estão surgindo aí. Convido vocês a fazer parte desse movimento, como eu falei, vi que muita gente aqui, vários são parceiros, vários são ex-alunos, já fazem parte disso aí. E Carlos, se quiser deixar uma mensagem final para o pessoal aí, talvez uma dica mais prática para o pessoal que está tentando se adaptar aí a esse mar de mudanças, o que você deixaria aí de conselho final para o pessoal? Bacana. Bom, primeiro só como dica também, complementando o que a gente estava falando de tecnologia, que o Daniel falou que o pessoal sempre gosta aí de alguns exemplos. Quando eu falei das ferramentas que buscam contatos, tá, é importante entender que não tem uma. A gente, num projeto que a gente faz, a gente mistura às vezes 6 a 8 ferramentas e tem algumas delas que, por API, elas conseguem integrar os validadores de e-mail. Então, se eu quero encontrar, tem uma lista, encontrar 50 nomes, por exemplo, 50 e-mails, se eu usar só uma ferramenta, o nível de assertividade vai ser muito baixo. Então, a gente combina 4, 5, 6 ferramentas para que a gente vá passando por esses fluxos e aí a gente vai trabalhar só no final. E, normalmente, no final, vai ter que ter a ligação para conseguir ainda capturar. Lembrando que a gente está muito no mercado enterprise, tá? E aí faz sentido, né, no conceito de ABM, onde os leads são finitos, então a gente tem que conseguir aproveitar melhor. Se eu não tenho problema de demanda, né, ou seja, tenho uma base extensa para poder buscar, aí sim eu posso deixar uma ferramenta mais automatizada. Mas voltando, né, como mensagem final, o que eu vejo é que em nenhum momento a gente viu essa onda de vontade de mudar para a área de vendas. Verdade.
de estruturar os processos, de saber quais são as ferramentas, de buscar cursos, de entender o que eu posso fazer diferente e as pessoas conseguir participar de webinars. A gente está vendo aí o sucesso que foi o B2B Summit nos outros anos, né? A primeira edição do B2B Experience já tinha quantas? Mais de 1.500 pessoas? Mais ou menos. Juntar aí tudo. Exato, e aí esse ano também a gente sabe que esse número só está aumentando, então quem está trabalhando nesse mercado ou querendo se especializar para esse mercado, saiba que está na hora certa, é a hora de estudar, na hora de aprender, hora de trocar experiências, e não existem verdades prontas. Está todo mundo ainda experimentando. A diferença é que tem uns que estão experimentando mais do que outros, erram mais rápido para poder transformar isso. Mas o que a gente está vivendo agora realmente é a transformação que eu estou chamando de transformação comercial, que ela está muito em linha com a transformação digital que está passando por essas empresas. Então, o recado é, não deixem de se atualizar, não é porque você aprendeu alguma coisa 6 meses atrás que está valendo hoje. Se eu voltasse para alguns projetos que a gente fez há 1 ano atrás, talvez a gente faria, talvez não, com certeza a gente faria tudo diferente, porque muita coisa está mudando. Tecnologia, processos e aquilo que a gente já validou e aprendeu, seja com projetos novos ou com outros clientes ou trocando papo com um amigo. Então mantenha-se atualizado e quem está nesse mercado por amor, pode ter certeza que aí só vai colher frutos positivos daqui para frente. Boa. E espero cada um de vocês lá no evento, no B2B Experience, passa lá no nosso stand, a gente vai estar passeando pelo lounge, vamos ter os momentos de mentoria também, né, Daniel? Então, isso. Podemos conversar e nos conhecer pessoalmente. Legal, Carlos. Eu adoro esse termo transformação comercial, viu? Eu vou roubar ele de você, viu? Não, podemos usar junto. Vou começar a usar também, viu? A transformação tem que ser para todo mundo, então eu deixo você usar também. Casa bem com o que a gente pensa, com a transformação digital. Acho que eu vou começar a usar esse termo com mais frequência. Carlos, obrigado. Galera, eu queria... o Carlos falou aqui um pouquinho, a gente, semana que vem, de 17, 18, quinta e sexta-feira, em São Paulo, a gente está trazendo de novo, né, a elite do pensamento mundial aí sobre vendas B2B, gente muito boa vindo de fora, muita gente boa daqui. Além desses 2 dias de imersão, a gente vai ter mentorias individuais com os palestrantes. Então, os palestrantes e mentores convidados vão estar lá durante o evento fazendo mentoria individual com cada um de vocês. Então, eu acho que é uma oportunidade muito bacana também. E a gente enxerga network, né? A gente está indo além das pessoas que estão palestrando, que estão mentorando, a gente vai estar com o ecossistema todo lá, todas as pessoas que palestram no Vendas B2B Summit vão estar lá, uma oportunidade de fazer networking, de você conhecer outras operações, fazer conexões. Eu acho que a gente fala às vezes networking, fica um pouco vago, mas a oportunidade de você conversar com pessoas que estão vendo a mesma realidade que você pode conhecer a operação deles, a gente acredita muito nisso. E uma novidade do evento desse ano é que a gente vê o evento como um ponto de partida. Depois do evento, a gente vai fazer um acompanhamento, Carlos, acho que é uma novidade até para você, de 6 semanas com todos os participantes. A gente vai ter 2 encontros por semana, nas 6 semanas seguintes ao evento, tentando colocar em prática tudo que a gente viu naqueles 2 dias de evento. Então, todas as estratégias, as táticas que foram mencionadas, que a gente vai apresentar lá no evento, nas 6 semanas seguintes ao evento, a gente vai estar se encontrando num modelo muito parecido com esse aqui, para a gente discutir, porque é claro que o evento é corrido, para a gente entrar em todos os detalhes, passar o ferramental. Então, a gente vai fazer um acompanhamento com todo mundo, para a gente ajudar vocês a colocar isso em prática. Então, convido vocês a participar desse movimento, a participar dessa comunidade, e a participar do Vendas B2B Experience. Todos vocês têm meus e-mails, então, se você quiser participar, quiser levar seu time, a gente tem descontos para grupos, me manda um e-mail, que o que tiver dentro do meu alcance eu faço para a gente estar todo mundo lá semana que vem em São Paulo. Beleza? Carlos, obrigado, viu, galera? Muitíssimo obrigado. E até amanhã, onde a gente vai estar com o João da Nectar, que também tem uma operação muito redonda, falando um pouquinho aí sobre objeções. Obrigado, e obrigado pelo convite, Daniel, estamos sempre juntos. Pode usar o termo transformação comercial, mas me chama sempre para a gente poder. E para o pessoal que está aqui também, se quiser me adicionar no LinkedIn, né, estou como Carlos Henrique Campos, da Marketing for Sales, pode me adicionar, lá tem meu celular, tem tudo, pode me chamar
e-mail, celular, por e-mail também, né? Eu adoro falar sobre esse tema, fiquem à vontade, e não cobro, tá? A gente faz isso por prazer, se isso evolui para um projeto, sem dúvida nenhuma, mas eu faço por prazer, e se precisar de algumas dicas aí, fica à vontade de me acionar, tá bom? E nos vemos no evento. Valeu, galera. Um grande abraço. Abraço para você. Até amanhã. Tchau, tchau.